Um tema que me fascina é a violência. Acho que fascina todo mundo, mas eu acho que fascina ainda mais as pessoas que tentam enxergá-la de longe. Eu não me julgo, eu acredito que eu não seja uma pessoa violenta, uma pessoa dada a roubos físicos. Não é a minha onda, mas eu entendo profundamente esse sentimento e acho que ele é universal. Olha só, a gente compartilha com as outras espécies princípios fundamentais da violência. O principal deles é o seguinte: a violência existe para a imposição na marra de uma forma de dominação. De muitas formas, na verdade, mas de uma em particular, aquela que envolve um indivíduo ou grupo e do outro lado um indivíduo ou grupo. Ou seja, não é a dominação, por exemplo, de uma terra inóspita, não é a dominação de um animal que se recusa a ser domesticado. Não, é a dominação como forma de imposição de uma hegemonia, de uma forma assimétrica de poder instaurada frente a um igual ou alguém que reage a isso de maneira, vamos dizer assim, no mínimo reativa, tá? Então, a violência não é meramente a aplicação da força. Agora, a violência humana, ela muitas vezes se diferencia da violência nas outras espécies, porque ela tem mais do que este propósito. Ela serve mais do que simplesmente para a geração dessa forma de imposição da dominância, que, em última análise, do ponto de vista biológico, tem como base ampliação da capacidade de transmissão dos próprios genes e, assim, evidentemente, da capacidade desse indivíduo e do seu grupo próximo proliferar e ter sucesso nas próximas gerações. A questão aqui é que os seres humanos têm como uma das bases para a violência o uso dela como uma forma de simbolismo e o prazer extraído desse simbolismo. Um paralelo que eu trouxe uma vez na CBN, no programa, foi com a fome. Então, por exemplo, a fome, quando a gente vê no mundo pessoas passando fome, a gente entende como miséria. E a gente entende que é fundamental acolher essas pessoas, resolver o problema da fome. Mas a fome também é a manifestação de quem está de regime. E nesses casos, a ideia de vencer a fome não é a de se alimentar, de dar o alimento. Muito pelo contrário, é de passar pela provação sem comer, vencendo a força desse sentimento, desta pulsão existencial. Então a violência tem isso. Então a gente tem, por exemplo, a violência gratuita, né, de alguns filmes e algumas narrativas humanas que colocam ali a violência quase como um temperinho, só para alegrar a situação. E a gente tem a violência muito mais relevante das experiências simbólicas que trazem algo para a gente que supostamente é belo, é estimulante, é até louvável. Então, eu já usei esse exemplo das lutas, né, em que o golpe, que em última análise a gente poderia chamar do mais violento, aquele que faz o sujeito se espatifar em sangue, é o que também gera a maior vibração no espectador, que toma aquilo como justamente essa manifestação superior da capacidade humana. Então, a violência tem os dois lados. E é interessante pensar num terceiro lado, que esse sim é inapropriado. Então, quando a gente, por exemplo, vê uma catástrofe como o que está acontecendo no sul do Brasil, a gente muitas vezes usa termos como a violência das chuvas, a violência da natureza. Mas espécimes podem ser violentos, né? Animais, o ser humano, que é um animal, mas a terra em si nunca é violenta, porque ela não tem intencionalidade, ela não busca impor uma hegemonia ou qualquer coisa do gênero. Nesses casos, o que a gente está fazendo é uma atribuição de propósito que, no fundo, reflete o fato de que os violentos somos nós. Nós castigamos o planeta, que como um bumerangue volta e pá, nos atinge de volta, de maneira absolutamente involuntária. Então a violência, no final das contas, não é uma coisa, é um conjunto de manifestações que vão desde as mais viscerais e simples até as mais sofisticadas e baseadas nas mais estritas e eventualmente não pragmáticas das razões humanas.